E o que aconteceu com a terra? A terra foi contaminada com sangue. Repete comigo, a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e entregou o poder das nações. Sobre eles, o povo de Deus, dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, cujo poder foram subjugados. Pai, abençoa o pregador, abençoa a tua igreja agora, no nome de Jesus, Senhor. E que tudo aquilo que o inimigo possa estar planejando para impedir a tua obra neste lugar, nessa manhã, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito contrário à palavra do Senhor, todo espírito de distração, de frieza e de incredulidade, sai agora desse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Aleluia. Estamos falando de heranças espirituais. É um tema muito complicado. Mas o fato é que existem famílias cristãs que estão sofrendo sem saber a causa, sem entender. Se na primeira mensagem dessa série eu pedi para Jesus entrar dentro das nossas casas e começar uma obra, eu diria que Jesus está olhando para cada lugar e está tentando fechar todas as brechas. E parece que há muitas vezes, quem já viu assim, começa a ficar úmido na parede, já viu isso? Fica úmido na parede e você não sabe como, aí você vai lá, mexe e o negócio continua úmido e a parede continua ruim. Você já viu isso na tua casa? Já aconteceu contigo? Não, só comigo então, né? Acontecem essas coisas. E você realmente sabe que tem alguma coisa errada ali, mas não sabe exatamente de onde vem. Existem famílias sofrendo e muitas vezes fazem o que todas as técnicas ensinam. 7 semanas de jejum, sei lá, de oração, sobem no monte, oram, fazem tudo o que o pastor ensinou, mas parece que ainda está faltando algo, e vem perdas e perdas graves. Aprendemos semana passada com Davi, que o pecado, mesmo sendo perdoado, ele traz consequências, e as consequências do pecado podem atingir não só a pessoa que pecou, mas também a sua descendência. Foi o caso de Davi, que pecou em adultério, e esse pecado de adultério teve uma influência em toda a sua casa, teve incesto e outros problemas mais. E também ele pecou matando o inocente. Pelo menos ele jogou o inocente, o marido da adúltera, ele jogou para que morresse. Sangue derramado, que trouxe então uma herança, que eu chamei consequência do pecado, é muito grande, eu resumi numa herança que foi colocada e atingiu toda a sua casa. Essa herança, eu não vou falar isso não, semana passada eu falo de outra coisa, só quero dizer que essa herança não tem nada a ver com salvação. Não estou falando de salvação, eu estou falando da tua caminhada aqui na terra, e essa herança influencia a tua caminhada aqui na terra, mas você tem a responsabilidade, o poder e as ferramentas para anular tudo isso aqui na terra, porque Deus é poderoso para fazer o mal ser transformado em bem. Amém? Se na semana passada nós examinamos a prostituição, hoje eu quero examinar a herança que pode vir do sangue inocente derramado. Há uma herança muito forte que muitos de nós aqui nem percebemos em nossas vidas. Sofrimentos devido a teus antepassados que derramaram sangue sobre inocentes.
Isso é muito comum lá nos coronéis do Nordeste, não é? Isso é muito comum lá. E eu quero dizer que também na nossa geração hoje isso aqui acontece. Não desse jeito, mas de um outro jeito. A nossa geração e muitas famílias cristãs estão derramando sangue inocente, sem notar. Pastor, como estamos derramando? Eu preciso que você ouça essa palestra e certamente você vai entender como você está derramando, ou como alguns estão derramando, e hoje mesmo nós vamos levar isso à cruz, amém? Ao sangue de Jesus, que é poderoso para desfazer toda herança, toda maldição e todo pecado, aleluias. Mas é necessário que a gente leve a cruz em confissão e quando é conosco em arrependimento. Podemos começar então? Amém. Sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre o quê? A herança de quê? Por favor, me ajuda. Eu preciso que isso chegue dentro de você. Sangue inocente derramado. São 3 consequências que eu quero chamar a atenção hoje quando há um sangue derramado, um sangue inocente derramado. A primeira delas vai ser o próprio pecado, não é? Que muitas vezes na Bíblia é chamado a culpa de sangue. A pessoa que se tornou um assassino ou um cúmplice desse assassinato. Isso é um pecado que precisa ser confessado, que precisa ser levado na cruz e que muitas vezes deixa consequências. Vamos ver então um caso que não foi só Davi que teve essa herança. Saul também. Venha comigo em 2 de Samuel 21. Segunda Samuel 21, versículo 1. Davi já teve problemas. Davi matou inocente e a morte entrou na sua casa e na sua família. Morreu Absalão. Absalão matou o meio-irmão. O filho dele, o primeiro filho dele, o fruto do adultério, morreu. E a morte entrou como herança naquele local. Agora vamos ver também como esse sangue derramado, ele é importante, porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo, Deus não é um Deus que fica esquecendo as coisas que aconteceram, às vezes a gente acha isso. Vamos lá, 21, 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi achou estranho, consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: a culpa de quê? A culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Olha só, não é só sobre Saul, é sobre Saul e sobre a sua casa. Quem matou foi Saul, mas a herança é sobre Saul e sua casa, porque Saul já tinha até morrido. Porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? Veja, entende esse primeiro exemplo bíblico de sangue inocente derramado. Deus falou para Moisés: liberta o povo, Josué vai entrar na terra prometida e vai tirar todas as nações, e num erro lá, numa estratégia dos gibeonitas, ele acaba fazendo uma aliança com aquele povo, de poupá-los, de que não ia derramar o sangue daquele povo, e essa aliança foi feita diante de Deus. Josué diz: eu não vou matar vocês, diante de Deus nós não vamos derramar o sangue de vocês. Foi embora, Josué morreu, vem o rei, que o povo pediu, Saul veio, e vou encurtar a história. Saul, por zelo, ele achou com boa intenção, ele vai dizer: eu vou preservar o meu povo e vou matar
os gibeonitas. E ele mata muitos gibeonitas. E aquele sangue inocente, porque havia uma aliança diante de Deus, aquele sangue inocente é derramado. Saul continua reinando. Davi reina. Davi peca. Davi pega todas as consequências do seu pecado na sua família. Inclusive, ele é retirado do reino, depois Absalão morre, ele volta e agora ele está reinando de novo. Todo aquele tufão já passou na família dele. E ele está reinando. De repente vem sobre a terra 3 anos de fome. E Davi, lembrando as coisas, diz assim: não era isso que Deus falou, que era consequência do meu pecado. Ele falou que uma espada estaria sobre a minha família. Ele falou de várias coisas que as minhas mulheres seriam, outras coisas ligadas a sexo e ligadas à morte. Mas isso ele não falou. Está esquisito isso aí. Ó sintoma. Ele viu o sintoma. Tem alguma coisa aqui, eu não sei de onde está vindo, mas tem aqui água, aqui, umidade. E ele diz: tem alguma coisa aqui. Então ele vai para diante de Deus e diz: Senhor, isso aí não é coisa que eu fiz, não. O que está havendo? Porque o povo de Deus é um povo abençoado. É ou não é, irmão? Por favor, eu vou repetir. O povo de Deus é um povo abençoado. Oh, glória a Deus, ainda é. E aí ele está vendo essas 3 coisas acontecer, esses 3 anos ele vai. E aí Deus responde. E essa resposta é maravilhosa. É a culpa, não é é a do verbo haver. A culpa, existe culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Eles derramaram sangue inocente. Saul não vive mais, mas esse sangue inocente ainda clama por justiça. E chegou a hora dessa justiça. Deus tem o seu tempo. E chegou a hora da gente fazer justiça. Davi então entendeu, porque Davi conhecia a história do povo e diz: entendi o erro. Chamou os gibeonitas, conversou: o que vocês querem? Querem ouro? Querem prata? Não. Queremos sangue. Queremos sangue da casa de Saul. E Davi foi obrigado a dar 7 filhos de Saul e matar, e eles enforcaram 7 filhos de Saul, para que a praga fosse embora, a fome fosse embora. Venha lá no versículo 14, no 13. Já matou todo mundo. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. São esses que pagaram o pato. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, e no fizinho, dizia assim: fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus o quê? Se tornou favorável para com a terra. Aleluias. Aonde havia injustiça, não há mais injustiça. O sangue foi derramado e o sangue, entre aspas, a dívida foi paga. Não havia o sangue de Jesus, a dívida foi paga com o sangue daquela família, daquela casa, naquela herança. Não só Davi teve herança dos seus atos, mas também toda a casa de Saul teve herança. Todos os 7 foram mortos. Mas há uma coisa aqui que me chamou a atenção, porque quem pagou o pato foi a terra. O sintoma veio na terra. E é interessante como no início, com o sangue derramado, a terra se tornou árida. Quando não produz, qual é o nome que a gente dá? Estéril. Mas quando a maldição, está chamando maldição, a herança, foi desfeita, a terra que era árida, a terra que era estéril, se tornou terra fértil. Será que isso é elucubração mental desse pastor?
Ou isso aí tem base bíblica? E aí eu procurei. Vamos agora entrar. A consequência do derramamento de sangue não é apenas culpa sobre o assassino e sobre a sua casa. Não. Tem mais duas consequências. A segunda consequência é: a terra é contaminada, torna-se estéril, não dá frutos. Então vamos desde o início. Qual foi o primeiro sangue inocente derramado? Então vamos lá. Vamos ver como é que essa história na Bíblia, Gênesis 4:10, a gente sabe a história. Caim matou Abel, Deus avisou Caim: meu amigo, a ira está entrando aí, fecha a brecha da ira, Caim, mas Caim não fechou, e acabou matando Abel. Deus perguntou: onde é que está o teu irmão Abel? Ele respondeu no 9, não sei, acaso sou tutor do meu irmão? E no 10 ele disse: Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama, da onde, hein, amado do Senhor? Clama da terra. A impressão que eu tinha está começando a se fortalecer. E és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Guarda essa imagem na tua cabeça. Há um assassinato, o sangue é derramado sobre a terra. Primeira consequência: esse cara é um assassino, tem culpa de sangue sobre ele. Ok? Já falamos sobre isso. Segunda consequência: o sangue do inocente clama sobre a terra. Vou pegar outros versículos para mostrar a vocês. A terra é contaminada e o sangue de Abel clama por justiça. É como se ficasse gravado na terra que ali aconteceu uma injustiça. E essa injustiça, Deus não fecha os olhos. Ela é levada ao trono de Deus, que é um trono de justiça. E Deus não se esquece dessa injustiça. Se Deus não fizesse nada em relação a um sangue de inocente derramado, ele seria um Deus injusto. Por isso, ele é, entre aspas, obrigado, pelo seu próprio caráter, a realizar justiça no tempo certo, que o tempo certo é ele que diz. Mas eu quero que você entenda que há algo acontecendo, não só com Caim, mas há algo acontecendo com a terra, onde o assassinato aconteceu, com o local físico daquilo ali. Pastor, isso é coisa tua. Vamos ver se é ou se não é. A preocupação de Deus quanto a isso é tão grande que em Deuteronômio há uma riqueza de versículos. E números também. Eu vou pegar números. Números 35. Pastor, isso não tem nada a ver com a minha vida. Você vai ver que daqui a pouco tem tudo a ver. Calma. Trinta e três, 35, 33. 33, amado, obrigado. Você pode ler tudo aqui. Você vai ver no 35, no início, que são criadas cidades de refúgio. Que é um parêntese. O que é uma cidade de refúgio? É assim: eu matei Paulinho, está lá. Pá! Matei Paulinho. Pum! Mas matei por acidente. Então, como Deus é um Deus justo, a terra está clamando por justiça ali. E se eu fosse realmente culpado, não havia o sangue de Jesus, como é que a terra ia se tornar justa?
quando o sangue do assassino também fosse derramado. Por isso que vinha a lei do dente por dente, olho por olho. Mas esse assassinato pode ter sido por acidente. Então, o que fez Deus? Porque a família ia querer me matar? Então, o que fez Deus? Existem cidades de refúgio, onde o assassino, ou ainda não foi julgado, o provável assassino é enviado. E ali ele é protegido, e ali ninguém pode matar ele. Por quê? Se ele fosse inocente, mais um sangue inocente seria derramado. Então, isso é no 35. E aí, ele vai explicando, vai indo até o fim, eu quero que você leia. No 30, diz o que eu falei, ó. Todo aquele que matar a outro será morto, se ele realmente for assassino. Agora, no 33, assim não profanareis a terra em que estáis, todos juntos, porque o sangue profana a terra. Como é que eu posso equilibrar a terra? Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou ou de sua casa, da sua família. Como é que eu compenso essa injustiça? Como é que eu aclama, a terra está clamando, o sangue inocente está clamando por justiça. Como é que eu torno justa? Quem é que derramou o sangue inocente? Foi Joãozinho. Sangue de Joãozinho sobre o sangue aqui. E a terra está expiada. O pecado já não pesa mais. E diante de Deus já não há injustiça. Todo mundo, pastor, esse teu Deus é um Deus sanguinário. Irmão, meu Deus é um Deus de justiça. Por isso que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que você não precise morrer mais, nem eu morrer mais. Mas pastor, nunca matei ninguém? Vamos ver. Eu nunca derramei sangue? Vamos ver. 34. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Quem pode dar um glória a Deus? O Senhor está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que a terra para onde vocês estão indo seja uma terra contaminada. Primeiro porque vocês são meu povo. E principalmente porque eu sou um Deus que quero habitar no meio do povo. E eu, como Deus, sou santo e não posso habitar numa terra contaminada. Por isso, cuidado, não derramem sangue. Por isso eu digo, não matarás. Veja como esse assunto é grave. Porque tudo isso que Deus está fazendo é um plano de resgate do seu povo. Ele está criando um povo que é dele. Para quê? Para que ele habite com o povo. Agora, de uma forma diferente do que vai habitar lá em cima, mas ele está fazendo toda a sequência. Ele quer habitar contigo, amado. Ele quer habitar na tua casa, ele quer habitar no teu coração. Você é templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então não pode ser contaminado, porque o teu Deus é um Deus santo. Principalmente com esse sangue de justo, esse sangue inocente que fica clamando por justiça, e a mão dele, mais cedo ou mais tarde, quando o cálice transbordar de injustiça, ele tem que enviar juízo, senão ele não seria um Deus de justiça. Graças a Deus, porque ele também é um Deus de misericórdia. E quando há arrependimento, vem a misericórdia do Senhor. Amém? E o sangue de Jesus, chegaremos lá. Reverte todo esse quadro. Veja, esse negócio é tão grave que existe Deuteronômio 22:8. Esse sangue inocente clamando por justiça parece ecoar lá nos céus, de tal modo que o Senhor falou assim: tomem cuidado com o sangue. Tomem cuidado, não matem nem por acidente. Quer ver? Olha o que ele falou no 22:8. Isso é impressionante, amado.
o que Deus manda para o povo. Olha o que Deus falou. Quando edificares uma casa nova, quem tem casa nova aqui, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Olha o detalhe que Deus mostra aqui. Ele fala, esse negócio de sangue inocente é tão grave, que eu deixo, Moisés, escreve aí, todo aquele que for fazer uma casa nova, quando se fizer um terraço, tem que ter cuidado, tem que fazer um parapeito alto. Para quê? Para que as pessoas não tropecem por acaso e caiam de lá e acidentalmente mesmo morram. Porque quando elas morrem, um sangue inocente é derramado e traz consequências sobre a terra. Jesus. Olha o detalhe, olha com cuidado. Ele está dizendo, não sejam negligentes com a questão de sangue inocente. Como eu estou sendo negligente? Você vai ver. Primeiro, culpa de sangue, que pode trazer uma herança sobre a minha casa. Segundo, a terra é contaminada. Terceira consequência, ligação com o reino do Espírito. Repete comigo. Terceira consequência, ligação com o reino do Espírito. Entre aspas. Fala, entre aspas. Brecha, legalidade. Para o inimigo atuar. Pronto. Sangue derramado faz ponte e ligação com o reino espiritual. Você nota que as alianças, quando o próprio Deus vai fazer aliança com Abraão, ele mata os animais. Sangue derramado. A aliança do Velho Testamento era também em cima do derramamento de sangue de animais. A aliança que hoje você tem no reino do Espírito com Deus é através do sangue de Jesus Cristo, sangue da nova aliança. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Então, tudo que está colocado nessa aliança é por causa de um sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. O que Satanás faz para fazer aliança com as pessoas? Ele pede o sangue de animais. Quantas vezes você já foi na encruzilhada e viu lá sangue de animais sendo derramado? Amém? Cópia do Velho Testamento. Mas mais do que isso, muitas vezes ele pede sangue inocente de pessoas. Talvez algum de vocês já tenha feito cabeça no passado. E ali, o sangue é retirado, o sangue é entregue a Satanás. 3, cultos satanistas, pagãos, crianças são entregues a Satanás. O sangue da criança é entregue. O sangue inocente é derramado para que se crie uma aliança com Satanás. E aí é ligado a Satanás, aquela vida. Sangue é coisa séria. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Sangue é vida e morte. E nós não temos direito de tirar a vida. 3 consequências. A culpa porque pequei, porque matei. Culpa de sangue. Quando o sangue é derramado, a terra é contaminada, fica estéril. 3, há uma brecha na minha vida, para que o inimigo possa entrar e atuar. Tudo isso aqui aconteceu com o povo de Israel. E daqui a pouco você vai ver que acontece com a gente também. Mas tudo isso aqui aconteceu no povo de Israel e é resumido nesse Salmo 106.
é muito lindo esse salmo, você pode ler, que é a história do povo de Israel. Deus mandou Josué, vence as nações, tira as nações, mata, destrói. Ninguém tem direito a isso, né? Pastor, por que Deus manda matar aquelas nações todas? Você agora já sabe por quê. Preste atenção. Você já entendeu. O que aquelas nações fazem? Aquelas nações entregam suas crianças a Moloque. O sangue deles é derramado ali. Eles são assassinos. O sangue está ali. Naquele lugar ali, naquele local, o sangue inocente clama por justiça. E como é que eu faço justiça antes de Jesus Cristo? O sangue do assassino tem que ser derramado sobre o sangue do inocente. Só assim há justiça no reino espiritual. O reino espiritual não é um reino de... Não, mas será que... Não é um reino brasileirinho, de coisinha. Tem princípios básicos que têm que ser respeitados, porque o próprio Deus criou. Ele é um Deus de justiça e de amor ao mesmo tempo. Entendam isso. E não havia outra maneira de purificar aquela terra para o qual ele estava enviando o seu povo para habitar, e ele queria habitar no meio daquele povo. Aquela terra não podia ser contaminada, aquela terra não podia ser árida, aquela terra não podia ser estéril, porque o povo dele é um povo de bênçãos, tinha que dar fruto naquela terra, por isso tinha que ser purificada. Como purificada? O sangue de Jesus ainda não havia, então destrói, Josué. Não deixa nada. Se você deixar, você vai se ferrar, Josué. Mas o fato é que a gente sabe que eles foram deixando aqui e deixando acolá. E deixaram as nações. E quando deixaram nações pagãs vivendo naquele local, aquelas nações continuaram fazendo adoração e derramando sangue inocente. Até que um dia, ao invés da igreja ir ao mundo, muitas vezes é o mundo que entra na igreja, não é assim? Ao invés então de Israel converter, Deus sabia que eles jamais iam converter aquele povo começa a minar as práticas de Israel. Antes se mesclaram com as nações, versículo 35, misturou. Se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Que obras, pastor? Deram culto aos seus ídolos, Moloque, os quais eles converteram em... Quando deram culto, virou laço. Se associaram a eles, pois imolaram seus filhos e suas filhas. Entregaram seu filho e sua filha aqui. Não, nós entregamos ali para uma imagem, pastor. Não. Aqui talvez seja uma das poucas palavras demônio no Velho Testamento, porque o negócio é muito grave. Aqui foi claro, o salmista disse aqui, estão fazendo isso a demônios, a entidades. Estão, como eu falei ainda há pouco, criando ligação, criando aliança com os demônios, através dos seus filhos. Então são culpados pela morte dos filhos. Eles estão, daqui a pouco eu vou dizer, contaminando a terra, e eles estão criando aliança com o maligno. E 38, e derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E o que aconteceu com a terra, pastor? Leia. E a terra foi contaminada com o sangue. Assim se contaminaram também as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. É uma questão de tempo. Acendeu-se por isso, o Deus de justiça tem que entrar em ação. Não pode deixar que o povo dele seja totalmente destruído. A ira do Senhor contra o seu povo, ele abominou sua própria herança, entregou no poder das nações. Juízo. Pois eles dominaram os que os odiavam, os inimigos. E aí, 42, também os oprimiram os seus inimigos. Muitos cristãos, muitas famílias cristãs
podem estar sendo oprimidas por Satanás, sim. Exemplo, se há sangue inocente derramado, seus pais ou você mesmo. E por favor, se você vai aprender daqui a pouco, se você também está derramando sangue inocente sem notar, hoje você vai notar, e por favor, anula, para que isso não chegue, as consequências não cheguem para os seus filhos. Quem acha isso que aquele povo fez, matar criança e entregar no altar de ídolos, Moloque, quem acha que esse troço é grave, levanta o braço direito. Poxa, pouca gente, eu não sei se fosse todo mundo levantar de pé. Negócio gravíssimo. Criança, isso é uma coisa bonita nessa terra. É criança, minha netinha está lá, meu Deus do céu, mudou minha vida já, né? Com um mês. Mas agora preste atenção, porque aquele povo fez isso. E nós estamos fazendo também. Como? Em primeiro lugar, existem algumas seitas que estão fazendo isso. Derramando sangue de pessoas para ídolos. Mas não estou me referindo agora a isso não. Estou falando aqui até a famílias cristãs. Como? Vem comigo nessa ilustração. Como é que era lá? Tem um altar de Moloque. E mamãe, com medo de Moloque, da ira de Moloque, ou com medo de não conseguir criar a filha, não sei o que motivava, ou uma pressão qualquer, eles criam que se entregasse como oferenda os filhos, a ira daquele monstruoso ídolo seria retirada da vida deles e viria prosperidade, e viria um tempo de bonança e tranquilidade. Então, na cabeça deles, eles pensavam assim, e por mais amor, poxa, quem é mãe sabe, né? O amor que tem com seu filho. Mas elas chegavam a esse ponto de pegar uma criança e entregar para Moloque, ou qualquer outro ídolo. E ali o sangue da criança era derramado. Amém? Você já aprendeu hoje 3 coisas com essa mamãe e com esse povo. Culpa sobre ela pelo assassinato. Não tem jeito não, é culpada. Mas eu tinha uma boa intenção, não quero saber da tua intenção. Você derramou o sangue derramado, o sangue inocente. 2, a terra onde está sendo feito aquilo ali, o local foi o quê? Contaminado. 3, houve uma aliança com Satanás e ele tem direito de oprimir essa mulher e essa família. Você entendeu isso? Tá bom. Quantos anos você acha que tinha essa criança que eu levei ali? Dá um chute. Dá um chute. 3 anos. Entreguei ali. Pá. Agora veio uma outra mãe com uma mais novinha. Lá vem mamãe com uma criança de 2 aninhos. Você continua achando que essa ação é grave? Você continua achando que essas 3 consequências estão sobre essa mãe? Tá bem. Agora eu vou trazer uma outra mãe com uma criancinha de 1 ano e meio. Você continua achando que é grave? Tem gente dizendo até mais grave, porque, entre aspas, na nossa cabeça é mais inocente. Então agora vem uma com 1 ano, coloquei aqui. Continua? Continua. Agora eu vou trazer uma de 1 mês. Coloquei aqui. Você acha que aumentou? Continua? Agora eu vou trazer uma criança que ainda está no ventre da mãe. E vou derramar o sangue dela. Você continua achando que isso é grave? No reino do Espírito, as 3 coisas estão acontecendo sobre essa mamãe, que por pressão,
por medo, ou por falsas promessas, ofereceu a vida da sua filha e fez derramar sangue inocente nessa terra, na casa dela. As 3 consequências estão sobre essa casa: a culpa de sangue, que gera herança. Pior, antes a terra que era contaminada estava fora, porque o sangue era derramado do lado de fora. Agora o sangue é derramado do lado de dentro. O ventre desta mulher, que era fértil, porque teve essa criança, passa a não mais ser fértil, porque ali começa a criar um clamor de justiça pelo sangue derramado, e o ventre dessa mulher está contaminado, e ela poderá ter a partir de agora grandes dificuldades para ter a próxima criança. Pior, o inimigo tem direito de influenciar esse aparelho reprodutor dela e, quiçá, a vida dela, porque sobre ela há brecha, há injustiça. Pior, suponha que ela consiga ter um próximo filho. O próximo filho foi gerado numa terra contaminada. Tem gente que exagera, e eu gosto. Diz assim, o próximo filho foi gerado no túmulo do primeiro filho. E sobre ele também está a influência dessa aliança que foi criada. Ele também recebe consequências. Consequências que ocorrem no próprio corpo. O local ficou contaminado. O local ficou árido, o local ficou estéril. E talvez muitas pessoas estejam estéreis e com dificuldade de dar luz, por consequência de coisas que aconteceram com sua mamãe ou sua vovó no passado. Talvez você tenha nascido num túmulo. Porque a sua mãe, estou dando um exemplo, porque a sua mãe abortou e depois teve você. E não foi expiada essa terra, e ela continuava sendo contaminada. Então, esse negócio de esterilidade chegou até você. O próximo filho está sob influência de Moloque, porque você deu a ele o teu ventre, o teu aparelho reprodutor, aquilo que trazia vida, que Deus te deu para dar vida, você usou para dar morte. E o inimigo, ele gosta, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele tem direito diante do trono de Deus de atuar. Até que ponto, amado do Senhor, só Deus sabe. Mas a gente olhando os sintomas em muitas casas, em muitas famílias, a gente pode perceber que talvez ali esteja a causa de tantos problemas. E essa pessoa que nasceu sobre esse túmulo, sobre essa influência, pode estar sofrendo até hoje. E essa própria mãe também. Esse negócio de aborto não é só ali no aparelho reprodutor, mas é onde fica tudo árido. Então tem gente que tem projetos maravilhosos, os projetos parecem que vão sair, as coisas parecem que vão dar certo, de repente não funciona. Na hora de fechar não funciona. Por quê? Porque o projeto é abortado. Na hora de dar luz,
ele é abortado. Esse pecado talvez exista aqui entre nós. E hoje é dia de a gente anular tudo isso com o sangue de Jesus. Quem dá um glória a Deus por esse sangue maravilhoso. Eu não preciso derramar o sangue do assassino. Não. Agora eu tenho o sangue maravilhoso de Jesus Cristo que vai ser expiado, vai expiar toda essa injustiça. Onde Abel clamava, onde o sangue de Abel clamava por justiça, vem o sangue de Jesus e se coloca sobre o sangue de Abel e diz: agora é suficiente, aleluias. Agora essa terra vai ser abençoada. Isso está escrito, Hebreus 12, 24, lê lá. Não dá tempo de ler tudo. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala o quê? Coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel clama por justiça. Amém? E lá vem a justiça de Deus sobre o sangue de Abel. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado. Um ato de justiça de Deus para compensar a injustiça causada pelo sangue inocente que está sendo derramado. Você precisa jogar Jesus sobre esse sangue. Você precisa jogar Jesus, o sangue de Jesus, sobre esse ventre. Mas, pastor, não é automático, não. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas, pastor, lá na cruz, meu irmão, você precisa levar esse pecado diante da cruz. E hoje é dia de fazer isso. Ah, pastor, então você só está falando de mulher? Que nada. Estou falando de homem também. Porque o assassinato não é só um assassino, é também do cúmplice do assassinato. Há maridos aqui que colaboraram. Há maridos aqui que pagaram esse ato. Que cooperaram, que deram apoio. E sobre ele também tem as três coisas. Porque cooperou para matar sangue inocente. Sobre ele também, Satanás entra diante do trono e cobra a dívida. Mas graças a Deus que Jesus vem e paga a dívida. Aleluia! E hoje, Deus nos chamou aqui para limpar essa herança nas nossas vidas. Diga comigo, o sangue de Jesus é suficiente para eliminar toda a culpa de sangue, toda herança, toda contaminação no meu corpo e toda herança maldita, toda brecha na minha vida, em nome de Jesus. Mas para isso é necessário confissão. Reconhecer o erro e colocar diante da cruz. Por isso agora, amado, fecha teus olhinhos. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de limpar, de purificar, de quebrar essa cadeia que por algum motivo, pressão, medo, alguma mãe ou nossa avó, ou até mesmo a nossa esposa, ou até mesmo nossa filha, não sei, acabou fazendo. Você hoje entendeu a gravidade de derramar sangue inocente? Você entendeu que Deus é o Deus de justiça, que por mais que Ele te ame, esse clamor de justiça está sobre o trono dEle. Entendeu? Quando há assassinato tem consequências. Herança que pode estar te influenciando, lá do teu avô, lá do Nordeste, não sei. Que há contaminação do local e que há uma ligação entre a tua vida e o inimigo.
Reflita. Porque hoje é dia de arrependimento, é dia de confissão. Você mesmo pode ter derramado sangue inocente, contribuindo, sendo cúmplice de uma morte. E não digo não só no aborto, uma morte de alguma pessoa mesmo. Por medo, por pressão. Você colaborou. Hoje é dia de levar a cruz. Hoje é dia de tirar esse peso. Hoje é dia de tirar a força desse pecado na tua vida. Ou talvez você tenha pais, avós, bisavós, que podem ter derramado sangue inocente. E existe essa influência na sua vida. É muito comum, desde lá dos escravos, havia tortura, havia sangue inocente sendo derramado. No Nordeste, é muito comum, e no passado talvez ainda exista hoje, aquelas guerras de famílias, os coronéis, não só fazendo com servos, mas também com famílias do lado, derramando sangue inocente. Ou talvez o seu caso seja realmente de aborto. Talvez você não saiba, a tua mãe abortou e você nasceu sob aquela influência. Ou você mesmo pode ter contaminado seu ventre. Hoje é dia de colocar o sangue de Jesus sobre isso. E você que tem um ventre estéril, talvez a causa seja de um aborto seu anterior ou de sua mãe e sua avó. Você pode ter nascido de um ventre que teve aborto. Ou talvez você seja daqueles que têm os projetos abortados. O sangue do inocente clama por justiça. Todo esse sangue está clamando, mas hoje está aqui nessa mesa, o sangue de Jesus. Para ser colocado naqueles que realmente se arrependem. Para aqueles que, se não foi você, foi o antepassado, que reconhecem o erro do teu antepassado. Lamenta o erro do teu antepassado. Quem sabe levaram um pai de família e os filhos ficaram órfãos e passaram dificuldades por um erro de um parente teu. Isso é muito sério. Reflita sobre isso. Tanto nos teus antepassados, quanto na questão do aborto. Hoje é dia de liberar essa herança. Por isso, agora, nessa ceia, antes de darmos graças e dar glórias a Deus, vamos fazer o que Paulo nos ensinou. Examine a tua vida, quiçá dos teus antepassados. Se você puder, hoje, conversa com a tua mãe, com a tua avó. Devagar, com sabedoria, por favor. E vamos servir agora, enquanto você examina, confessa. E no caso do